Olá, hoje eu vou falar sobre as revoluções burguesas na Europa. São processos históricos que foram caracterizados por revoltas que promoveu conquistas e realizou os interesses da classe burguesa. Dentre essas conquistas, podemos citar a consolidação do poder econômico da burguesia por meio de políticas liberais e também a sua cessão ao poder político marcado pelo fim do sistema absolutista, o antigo regime. Essas revoluções se dividem em duas: a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. Vou falar sobre a Revolução Inglesa. Ela ocorreu no século XVI e XVII, durou 48 anos. Ela se desenvolveu, a burguesia desenvolveu-se graças à ampliação da produção de mercadorias e das práticas do mercantilismo, que auxiliaram no processo de acumulação de capitais. No entanto, a intervenção de Estados absolutistas nos assuntos econômicos passaram a se constituir um obstáculo para o pleno desenvolvimento do capitalismo. Ou seja, a burguesia passa a defender a liberdade comercial e a criticar o absolutismo. O absolutismo inglês desenvolveu sobre duas dinastias, a dinastia Tudor e a dinastia Stuart. Durante a dinastia Tudor, houve um grande desenvolvimento econômico inglês, principalmente no reinado da rainha Elizabeth I, que trouxe consolidação do anglicanismo, adoção de práticas mercantilistas. Desse modo, a burguesia vinha enriquecendo, principalmente ampliando cada vez mais seus negócios e dominando a economia inglesa. Além disso, tinha conflitos religiosos, pois a religião oficial adotada pelo Estado era o anglicanismo. E existiam outras correntes religiosas, como os protestantes, né, que englobavam o calvinismo, luteranos e presbiterianos, chamados de modo geral de puritanos, que era a religião da classe burguesa. O governo de Jaime I uniu a Inglaterra e a Escócia, sua terra natal, e desencadeando a insatisfação da burguesia e do parlamento, que o consideravam estrangeiro. Realizou uma intensa perseguição a católicos e puritanos calvinistas. Carlos I foi sucessor de Jaime I e ele procurou reforçar o absolutismo por meio de novos impostos sem aprovação do parlamento. Ele é marcado por um governo autoritário, portanto. O parlamento impôs ao rei a petição dos direitos, que era basicamente limitar os poderes do monárquicos, problemas relativos a impostos, isso aqui sem aprovação do parlamento. No entanto, no ano de 1629, Carlos I dissolveu o parlamento e governou sem ele por 11 anos. Em 1640, Carlos I teve que convocar novamente o parlamento devido à necessidade de novos impostos, só que foi negado. Diante dessa negação, ele procurou dissolver novamente o parlamento. E esse foi o estopim para desenvolver a Guerra Civil na Inglaterra. Essa guerra foi composta por dois grupos: os cavaleiros, que apoiavam o rei, que era a nobreza, os católicos e os anglicanos, e por outro lado estava o grupo dos cabeças redondas, que era a burguesia. As forças do parlamento, organizadas em um exército de rebeldes, era liderado por Oliver Cromwell. Após uma intensa guerra civil, os cabeças redondas, eram chamados assim por não usar os cabelos que os nobres usavam, né? Derrotaram os cavaleiros e decapitou o rei Carlos I, em 1649.
Após a morte de Carlos I, foi estabelecida uma república na Inglaterra. Então, vai chamar República Puritana. Apesar de derrotar o absolutismo, Oliver dissolveu o parlamento em 1653 e iniciou uma ditadura pessoal, assumindo o título de Lord Protetor da República. Esse período foi marcado por intolerância e rigidez de Oliver. Em 1651 foi decretado os atos de navegação, que protegiam os mercadores ingleses e provocaram um enfraquecimento comercial da Holanda. Com esse ato, a Inglaterra passou a ter domínio do comércio marítimo. Após a morte do Lorde Protetor, Richard e seu filho assumiram o poder, entretanto não conseguiu manter a existência da República. Então inicia-se um período de instabilidade política até o ano de 1660, quando o parlamento resolveu pôr fim à república e restaurou a monarquia. Restauração da dinastia Stuart. Carlos II, filho de Carlos I, que no ano de 1683 dissolveu o parlamento. Em seu reinado, o parlamento dividiu-se em dois partidos. O Whig, composto pela burguesia liberal e adeptos de um governo controlado pelo parlamento, e Tory, formado pelos conservadores e adeptos do absolutismo. Jaime II era católico e, com a morte de Carlos II, assumiu o poder e procurou restaurar o absolutismo monárquico, tendo oposição do Whigs. No ano de 1688, há o nascimento de um herdeiro filho de um segundo casamento com uma católica. Temendo a sucessão de um governante católico, Whigs, puritanos e Tories anglicanos aliaram-se contra Jaime II, oferecendo o trono a Guilherme de Orange, protestante e casado com Maria Stuart, filha do primeiro casamento de Jaime com uma protestante. Guilherme só foi proclamado rei quando aceitou a Declaração dos Direitos, que limitava os poderes do rei e estabelecia a superioridade do parlamento, ou seja, o rei reina, mas não governa. Determinou-se também a criação de um exército permanente, a garantia da liberdade de imprensa e liberdade individual e proteção à propriedade privada. Então a Revolução Gloriosa foi um complemento da Revolução Puritana, garantindo a supremacia da burguesia através do controle do parlamento. Também garantiu o fim do absolutismo monárquico na Inglaterra e o surgimento do primeiro Estado burguês, sob a forma de uma monarquia parlamentar. Revolução Francesa, 1789. No final do século XVIII, a França era um país agrário, com a produção estruturada no modelo feudal. Isso significava que existiam impostos e licenças que só eram válidos para determinadas regiões. O poder político estava concentrado no rei e num pequeno número de auxiliares. Por isso, para a burguesia e parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI. O iluminismo propulsionou o início da Revolução Francesa. Este movimento intelectual fazia duras críticas às práticas econômicas mercantilistas, ao absolutismo e aos direitos concedidos ao clero e à nobreza. Autores mais conhecidos que foram Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e Adam Smith. Crise econômica e política. A crítica à situação econômica, às vésperas da Revolução de 1789, exigia reformas, mas gerava uma crise política. Esta se agravou quando os ministros sugeriram que a nobreza e o clero deveriam pagar impostos. Pressionado pela situação, o rei Luís XVI convoca os Estados Gerais e, desta forma, reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro Estado, que é a burguesia, e parte do primeiro Estado, que era o baixo clero, se separaram da Assembleia. Em seguida, declararam-se os legítimos representantes da nação.
formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade e fraternidade. Liberté, égalité, fraternité, lema da Revolução, além do direito à propriedade. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provocam novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A instabilidade na França era grande. Convenção Nacional, de 1792 a 1795. A Assembleia Legislativa foi substituída através do sufrágio universal masculino pela Convenção Nacional, que aboliu a monarquia e implantou a república. Os jacobinos eram a maioria neste novo parlamento. O rei Luís XVI foi julgado e sentenciado culpado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta teria o mesmo destino. Internamente, as opiniões divergentes de como deveriam ser conduzida a revolução começavam a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Existiam basicamente dois grupos: os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas e a monarquia constitucional. Aí os jacobinos eram representantes da média e pequena burguesia, constituía o partido mais radical, sob a liderança de Maximilien Robespierre. Queriam a instalação de uma república e um governo popular. O Terror, de 1793 a 1794. Dentro do período da Convenção Nacional, existe um ano extremamente violento, onde as pessoas suspeitas de serem contra-revolucionárias eram condenadas à guilhotina. Isso foi possível graças à aprovação da Lei dos Suspeitos, que autorizava a prisão e a morte dos considerados antirrevolucionários. A ditadura jacobina introduziu novidades na Constituição, como o voto universal e não censitário, o congelamento de preços de produtos básicos, como trigo, o fim da escravidão nas colônias, instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. As execuções tornaram-se um espetáculo popular, pois aconteciam diversas vezes ao dia num ato público. Para os ditadores, era uma forma justa de acabar com os inimigos. Porém, essa atitude causava medo na população, que se voltou contra Robespierre e o acusou de tirania. É isso. Diretório, 1794 a 1799. A fase do Diretório dura 5 anos e se caracteriza pela ascensão da alta burguesia. Os girondinos, ao poder, recebem este nome pois eram 5 diretores que governavam a França. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles haviam feito durante sua legislação. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos atraíram a antipatia da população ao anular o congelamento de preços. Vários países, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. Por fim, a própria nobreza e a família real no exílio buscavam organizar-se para restaurar o trono. Diante desta situação, o diretório recorre ao exército, na figura do jovem general Napoleão Bonaparte, para conter os ânimos dos inimigos. Desta maneira, Bonaparte dá um golpe, o 18 Brumário, onde instaura o consulado, um governo mais centralizado que traria paz ao país por alguns anos. E é isso.